Agora a gente vai falar sobre congruência entre caracteres. O que será um caractere congruente e quando é que ocorre a incongruência dos caracteres? Imagine o seguinte: nesse cladograma, a gente tem aqui que as evoluções aconteceram somente uma vez cada uma. Então não se repete nenhum desses números. Aqui seria tipo um cladograma perfeito, em que não houve homoplasias. Somente autapomorfias, como essa outra, e sinapomorfia, como essa 3 que repassou para o C e para o D. Eu poderia representar de uma outra forma esse mesmo cladograma. Eu poderia, então, a característica 1, ela foi transmitida para ABCD, por isso que ela está aqui, na base do cladograma. A característica 2, ela está em A e B, mas ela não evoluiu em C e D. Ou seja, a característica 2 em A e B não evoluiu para C e para D. A característica 4, por exemplo, só quem tem ela evoluída é o A. Está vendo aqui, ó? 4 ela é exclusiva de A. É uma autapomorfia de A. Ou seja, eu estou representando de outra forma, para este conteúdo, a mesma coisa que a gente já vinha desenhando como cladograma. Dessa outra forma aqui. Mas é a mesma coisa. Só que para esse conteúdo agora que nós vamos ver nesse slide, ele é mais fácil compreender desta forma. E também, claro, teria como representar como diagrama de Venn na forma de conjunto. Veja bem, a característica 2, ela só existe no A e no B. Ela está evoluída apenas A e B. A característica 3, ela está evoluída apenas em C e D. O que significa aqui? Que a relação entre a característica 2 e a característica 3 é de exclusão completa, exclusão mútua. Então, uma exclui totalmente a outra. Elas se referem a organismos totalmente diferentes. Não existe intersecção entre elas duas. A característica 2, em relação à característica 1, eu posso dizer que a 2 é incluída dentro da 1, porque a característica 2 é do grupo A e B, e a característica 1 é A, B, C e D. Matematicamente falando, a característica 2 ela está dentro da característica 1. Então veja que aqui a característica 2 é só A e B que tem. Isso está dentro da característica 1 que todos têm. Então 2 está incluída dentro do 1. Ok? Por isso que a gente está representando aqui como conjunto, para ficar bem claro isso. 2 está incluído dentro do 1. Enquanto que 2 é exclusiva para A e B e a característica 3 é exclusiva para C e D. Então, qual é a relação da característica 1 e a característica 2? É de inclusividade completa. A característica 2 está incluída dentro da característica 1. Veja bem aqui, ó. A 2 está incluída dentro da 1. A relação entre 2 e 3 já é de exclusão mútua. Exclusão completa. Porque a 2 só quem tem é A e B. A 3 só quem tem é C e D. Então, 2 e 3 são características com exclusão mútua. Elas não brigam entre si. Cada uma vai para grupos diferentes. E às vezes as características a gente chama elas de identidade. Identidade é quando duas características elas são exclusivas do mesmo grupo. Lembra lá naquele cladograma que a gente fez lá atrás? Então, a característica 6 e a característica 7, elas eram exclusivas do A. Então, aqui é um tipo de característica que a relação entre elas duas é de identidade. A característica 6 é idêntica à 7. Por quê? Porque elas ocorrem para o mesmo grupo que é o A. Então, poderia ser duas aqui, que seria identidade em relação a E e F. Duas aqui, que seria identidade em relação a A, B, C e D. Mas nesse caso aqui, são duas que são identidade em relação a A. Ou seja, elas duas são idênticas. Elas acontecem apenas no grupo A. Então, seja inclusividade completa, seja exclusão completa, mútua ou identidade, a gente tem casos de congruência. A relação entre as características é de congruência.
Isso significa que não há homoplasia, o cladograma está perfeito, só existe um cladograma possível neste caso, e esse cladograma está desenhado bem aqui. Não existe outra forma de desenhar. Não vou precisar me preocupar com parcimônia, por exemplo, com homoplasias, nada disso. Só existe esse único cladograma possível. E neste caso, todas as características elas são congruentes entre si. Este é o conceito de congruência entre características. É nesses três casos. Agora imagine a seguinte situação. Existe uma homoplasia, nesse caso aqui ó, é a característica 2 que ela repetiu, e quando tem homoplasia, eu tenho mais de uma possibilidade de desenhar o cladograma. Aí surge toda aquela problemática que eu falei para vocês. Então, por exemplo, eu poderia desenhar assim, em que a característica 2 repetiu, ou assim que a característica 1 repetiu. Nesse caso, por que aconteceu isso? Porque existem características que não são congruentes. Vamos ver só. A característica 1, ela está presente em D, E, F, G, H. A característica 2, ela está evoluída, está presente em A, B, C, D e E. Veja que a gente diz às vezes está presente, mas na realidade a característica está evoluída em A, B, C, D e E. E está ancestral em F, G e H. A característica 1 está evoluída D, E, F, G, H. O que está acontecendo aqui? A característica 1 está dizendo que quem é mais parente de D e E é F, G e H. Já a característica 2 está querendo juntar D e E é com A, B e C. Veja que existe um conflito entre elas. E aí, afinal de contas, D e E eu tenho que ligar com F, G, H, conforme a característica 1, ou D e E eu tenho que ligar com A, B e C, que é conforme a característica 2. Olha só o conflito que está havendo, a incongruência. Ou seja, se eu fosse trabalhar na matemática, eu iria dizer o seguinte, que a característica 1 ela está em conflito com a 2, porque existe uma intersecção. Lembra da matemática, quando existe intersecção entre conjuntos? Então, D e E estão em intersecção da característica 1 e da 2. Uma puxa para um lado, a outra puxa para o outro. Então, isso é a incongruência. Toda vez em que acontecer isso entre duas características, eu digo que elas são incongruentes e isso vai obrigatoriamente fazer com que eu tenha mais de um cladograma possível e eu tenho que usar as regrinhas de parcimônia e tudo aquilo que a gente falou. Ou seja, não se esqueça disso. Características congruentes, ou seja, inclusão, exclusão ou identidade, fazem com que eu tenha um cladograma perfeito e único, em que não existe homoplasia. Elas são todas características congruentes. Características incongruentes é porque teve homoplasia e eu vou poder ter mais de um cladograma possível. E eu vou ter que escolher qual é o melhor, o mais provável, seguindo as regras de parcimônia, por exemplo. E isso aconteceu por conta de ter havido ali uma homoplasia. Lembra que a homoplasia ela pode ser paralelismo, convergência ou reversão? Alguma delas aconteceu. Por isso que ocorre essa incongruência entre características e ocorre esses vários cladogramas possíveis. Então, caracteres congruentes entre si, como esse caso aqui, ó, o 1 ele é exclusivo em relação ao 2. O 2 e o 3 é incluído no 2. Tá vendo? O 3 e o 4. O 3 é exclusivo em relação ao 4. O 5 e o 4. O 4 é inclusivo em relação ao 5. Ok? O 2 e o 6. O 2 ele é exclusivo em relação ao 6, porque o 2 está juntando A, B e C. O 6 é outra história, está juntando F, G e H. Ou seja, eles são exclusivos. Isso aqui eu não estou vendo nenhuma incongruência. O que vai resultar? Vai resultar num cladograma perfeito, em que eu não tenho repetição de característica, cada um com a sua, e eu tenho só um cladograma possível. Agora, caracteres incongruentes. Exemplo de caracteres incongruentes. Nesse exemplo aqui, ó, vamos ver. Aqui, por exemplo.
A característica 1 quer juntar o D com o C, porque é quem tem a característica 1. Já a característica 2 quer juntar o D com o A. Então, a característica 1 está dizendo assim, olha, quem é parente do D é o C. A característica 2 está dizendo, não, quem é parente do D é o A. Olha o conflito. Só por esse motivo já é motivo de eu dizer que vai ter mais de um cladograma possível. Existe homoplasia. Porque existe esse choque. Eu estou vendo que tem outros aqui. Mas esse aqui já é um bom motivo. Olha aqui outro choque. Então esse aqui já é um bom motivo para haver incongruência e para haver homoplasias e mais de um tipo de cladograma. Mais de um possível desenho do cladograma. Então aqui eu tenho vários cladogramas, aqui no caso eu tenho 2 deles, em que eu vou ter que escolher qual é o mais parcimonioso. Então vamos lá. Analise os caracteres abaixo quanto à congruência e responda. Vou dar um tempo para vocês responderem e depois continue o vídeo para ver a resposta. Cite 2 caracteres com inclusividade completa. Inclusividade completa, um incluído no outro. Por exemplo, o caractere 15 é incluído no caractere 13. Tá vendo? O 15 é incluído no 13. É sempre um menorzinho que é incluído, encaixa certinho no maior. Outra inclusividade completa. 13 é incluído no 12. Certo? Cite 2 caracteres com exclusão mútua. É quando um é para um grupo, o outro é para o outro. Exemplo. O 16 e o 15, olha como eles são exclusivos. O 16 está juntando C, F, G. O 15 não tem nada a ver, está juntando B com E. Então é exclusão, exclusivos eles dois. Cite 2 caracteres com identidade. É quando 2 caracteres dizem a mesma coisa, juntam os mesmos grupos. Tanto que eles ficam aqui representados um do lado do outro. Então 1, 2, 3, 4, até o 8 aqui, eles só existem no D, no E, no F, no G. Então eles são idênticos. O 10 e o 11 são idênticos. Por quê? Tanto o 10 só tem no F no G, como o 11 também só tem no F no G. Essa evolução aconteceu só para eles dois. Então são caracteres com identidade. Cite 2 caracteres congruentes. Olha, qualquer um desses 3 exemplos aqui é exemplo de congruente. Porque se ele é inclusividade completa, se ele é exclusão mútua, ou se ele é identidade, ele é congruente. Agora vamos ver se tem exemplo de caracteres incongruentes, pessoal. Olha só o que está acontecendo. Por exemplo, o 14 e o 12. O 14 diz que o C é parente de D. O 12 diz que C é parente de A e B. Olha o choque que está havendo entre 14 e 12. Então eles são incongruentes. Isso faz com que eu saiba que deste exemplo vai ter que sair não só um cladograma, mas mais de um cladograma. Um cladograma em que vai ter que ter homoplasia, infelizmente. E para finalizar, tem um esquema aqui resumindo tudo isso que a gente falou agora. Então, as sinapomorfias, elas têm tudo a ver com homologias. A mesma coisa é quando uma característica evolui e essa evolução é repassada para mais de um grupo descendente. Isso leva à congruência no cladograma. Essa congruência entre características pode ser por inclusão, exclusão ou identidade. Isso faz com que a gente tenha apenas um cladograma possível para explicar essa evolução desses grupos. Por outro lado, quando existem homoplasias, que podem ser paralelismo, convergência ou reversão, sendo que a reversão é a mais difícil de ser explicada biologicamente, você vai ter analogias. Lembrando que homologia é quando uma evolução é transmitida para os descendentes e aquele órgão que está sendo transmitido, aquela característica, aquele órgão, por exemplo, não exatamente vai ter a mesma função em todos eles, mas tem a mesma origem evolutiva. Já a analogia, na evolução a gente estuda que é quando
as estruturas, os órgãos são semelhantes, entretanto, eles vêm de origens diferentes, de partes diferentes do corpo, mas têm a mesma função, o mesmo formato no ambiente. Isso faz com que aconteça incongruência entre as características, que a gente viu que é quando uma característica ela entra em choque com outra característica na hora de explicar o parentesco, e isso, infelizmente, gera vários cladogramas possíveis. E a grande dúvida, qual escolher? E aí entra aquela questão dos critérios, como a parcimônia. E os programas usados na sistemática filogenética, eles conseguem usar uma matemática que te mostra qual é o cladograma mais parcimonioso, qual é o mais possível de ter acontecido naquela evolução.